O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que alegria, que bom estarmos juntos. Hoje, sexta-feira, dia 30 de maio, sexta semana da Páscoa, louvando, agradecendo a Jesus. Tempo de ressurreição, tempo de Páscoa, tempo de vida nova, novo nascimento, esperança que brota em nosso coração. Rezemos juntos o hino da oração da liturgia das horas. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulta o mundo, gemendo o inferno chora. Pois eis que o Rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam conduz a nova sorte. Por sob a pedra posto, por guardas vigiado, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte, cesse o clamor ingente. Ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte, ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito, eternamente. Amém. O refrão do salmo do dia de hoje, da liturgia, nos diz: o Senhor é o grande Rei de toda a terra. Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é desse mundo. É claro que Jesus falava dos bens materiais. Jesus não falava, e Jesus nos traz aqui, é o reino espiritual. Esse mundo que foi criado por Deus. Tudo que tem no mundo é dom, é presente de Deus. Por isso que as coisas, o mundo não é mal, o mundo em si. Temos que pensar, nós é que temos ações, atitudes que tornam o mundo não tão bom de se viver. Por isso a nossa missão como homens e mulheres de Deus, como cristãos, é fazer com que esse mundo se torne e seja um mundo melhor, onde se viva a alegria, a harmonia, a paz e a felicidade. E temos que rezar, cada dia mais lutarmos para que tenhamos um mundo melhor. E mundo melhor não é sinal de fartura, mas é sinal de partilha, de alegria, de perdão, de reconciliação, de olhar para o outro, vendo a pessoa do Senhor Jesus. Isso é que torna um mundo melhor, quando eu quebro a casca do meu coração, a dureza do meu coração, e não vivo de uma maneira egoísta, mas sim olhando para o lado e partilhando a vida, partilhando aquilo que tenho. O Evangelho nos diz, Evangelho de São João, capítulo 16, continuação já do Evangelho de ontem. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. O primeiro versículo de hoje já lemos no dia de ontem, em que a nossa dor, a nossa tristeza se transformará em alegria. E Jesus diz que o mundo se alegrará.
E sabemos que o mundo aqui, Jesus fala, daqueles que não creem, daqueles que deixam conduzir pelo demônio, pela ação do encardido. E é assim que o demônio pensava, e é assim que o mal pensava. Com a morte de Jesus estaria tudo terminado. E é por isso que a alegria, que a força e a graça de Deus veio transformar o mundo. Por isso, meus irmãos, nós vivemos um combate espiritual. Quanto tempo nós gastamos de energia? Discutindo, brigando, se exaltando. E achamos que temos que brigar com as pessoas, que é o outro que me incomoda, que o outro me tira a paz, me tira a alegria, me tira a vontade de viver. Nada disso. O nosso combate, a nossa luta, deve ser uma luta espiritual. Porque nós precisamos muitas vezes relevar um pouco as coisas. Muitas vezes nós temos que silenciar. É por isso que é importante mergulharmos profundamente na oração, na força do Espírito Santo. Porque muitas vezes gastamos saliva, estressamos, nos incomodamos e muitas vezes a nossa fala não tem poder de mudar nada e não tem poder de mudar ninguém. Só Jesus pode, só o Espírito Santo pode. Por isso que eu dizia ontem, se não me engano, que nós precisamos trabalhar a nossa conversão, a nossa mudança interior. E esse é o nosso grande combate. Diante dos desafios que nos acontecem, diante das pessoas que nos desafiam, que querem nos provocar, nós precisamos pedir a prudência do Espírito Santo, pedir a calma, sabendo que a discussão não nos vai levar a lugar nenhum, mas sim o diálogo. Por isso que Jesus diz aqui no final, justamente ele diz isso no versículo 22. Bem no final, o vosso coração se alegrará e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Olha como é profundo isso. Ninguém pode tirar a nossa paz sem nós deixarmos. Ninguém pode tirar a nossa alegria, a nossa esperança, sem nós não deixarmos. Por isso que é importante a vigilância, o cuidado, a paciência. Não deixar que as coisas tirem a nossa paz, tirem o nosso propósito, a nossa meta para o dia, para a nossa vida. E Jesus fala, ninguém pode. Se ninguém pode, ninguém pode. Por isso que é importante estarmos unidos a Deus, estarmos unidos na oração. Por isso que é importante que a Santa Missa, a confissão, mas buscar a nossa conversão, a nossa transformação, a nossa mudança. É importante fazer uma revisão de vida. Não dá para se conformar sempre com a nossa vidinha, o nosso jeito de ser, o nosso jeito de rezar. Nós temos que nos analisar, parar de achar defeito nos outros e procurar as nossas fraquezas e nos corrigirmos. Parar de falar mais e começar a falar menos, a silenciar mais, a primeiro meditar para depois dar uma resposta. Porque quem sabe uma resposta na hora não é a melhor maneira, não é o melhor remédio. Por isso que é importante ir guardando tudo isso. O mundo anda muito barulhento, nós precisamos silenciar. E Jesus só fala no silêncio, Jesus não fala no barulho, não fala na agitação, é no silêncio que Deus se revela. Por isso que é importante silenciar. Fecha um pouco a tua boca, vamos ficar um pouco mais em silêncio, vamos fazer esse exercício, parar de falar, rezar em silêncio, meditar. Falar apenas o necessário e quando falarmos para edificar, para construir. Se é uma situação difícil no seu trabalho, procure a melhor maneira de falar, procure o melhor jeito para corrigir, e sempre perguntar, Senhor, como eu devo falar sobre isso? Espírito Santo, como eu devo agir agora? Qual é o método que eu devo usar? Nós precisamos fazer assim porque o demônio, o mal vai sempre nos inspirar a gritaria, a briga, o tapa em cima da mesa, xingar, não ver que o outro tem talento, que o outro tem qualidade, que o outro tem dom. Não, o demônio não quer isso. O demônio quer briga e confusão. É o Espírito de Deus, o próprio Jesus, que vai nos ensinar a maneira correta de falar e de agir. Jesus disse, ninguém pode tirar a vossa alegria.
Tomemos posse dessa palavra. Tem jeito, nós conseguiremos pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo. Eu preciso acreditar, eu vou conseguir ser uma pessoa melhor. Eu vou conseguir ser uma pessoa diferente. Eu vou conseguir testemunhar Jesus aonde eu vivo, com quem convivo comigo, onde eu trabalho. Eu preciso ser melhor. Eu preciso ser melhor. Esse deve ser o nosso objetivo, a nossa meta. E dessa maneira nós santificaremos o nosso mundo. Santificaremos aqueles que vivem conosco, que convivem conosco, que trabalham conosco. E que Padre Léo nos ajude a tudo isso. Que Padre Léo, que é o nosso intercessor, interceda por nós. Padre Léo, que tanto nos ensinou em suas pregações e em seus livros a trabalharmos a cura interior. Sempre nos dizia que nós precisamos mudar o nosso coração, a nossa história, deixar que Jesus faça tudo novo em nós. Por isso, rezemos juntos a oração pelo seu processo de beatificação. Pai Santo, nós vos louvamos e vos bendizemos, e lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Concedei-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Servo de Deus, Padre Léo, intercedei por nós. 26, 27 e 28 de junho, teremos nosso encontro na Canção Nova, Acampamento de Betânia, quinta, sexta e sábado. E seja conosco, nos acompanhe, ou vá até Cachoeira Paulista e reze com nossa comunidade. Que Deus te abençoe, trazendo paz, alegria e saúde, e te livrando de todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.